Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Está no ar, a partir de agora, o programa Panorama Jurídico. E você vai poder participar, interagir com o programa, quer seja pelo WhatsApp, telefone, e-mail ou Facebook. Neste programa também teremos sempre uma entrevista com um especialista para esclarecer questões de interesse de todos. O WhatsApp é esse que está aparecendo aí no seu vídeo. Tire suas dúvidas, participe. Já temos alguém, inclusive, aí fazendo uma pergunta. Você pode mandar, produção? Gostaria de saber o que o trabalhador deve fazer quando sofre assédio moral no trabalho. Bom, Eliana, realmente essa questão do assédio moral no trabalho é muito complicado, porque é uma situação desagradável que o trabalhador passa quando ele é humilhado e constrangido durante a jornada de trabalho, no exercício de sua função. O assédio moral é mais comum em relações hierárquicas, autoritárias, em que predominam condutas negativas, relações desumanas e antiéticas, de longa duração, de um ou mais chefes, dirigidos a um ou mais subordinados. Essa situação é muito desagradável, porque torna o ambiente de trabalho hostil, forçando muitas vezes o trabalhador a pedir sua demissão. Então, é muito desagradável quando o trabalhador sofre um assédio moral no trabalho. Então, esse assédio moral é um termo para designar toda a conduta que cause constrangimento psicológico à pessoa. O assédio moral é também conhecido como manipulação perversa e terrorismo psicológico. Quer dizer, o assédio caracteriza-se por uma conduta abusiva de natureza psicológica que atenta contra a dignidade psíquica de forma repetitiva e prolongada. Então, o assédio expõe o trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras, capazes de causar ofensa à personalidade, à dignidade ou integridade psíquica do ser humano. Então, o assédio moral é uma das formas de dano aos direitos personalíssimos do indivíduo. A humilhação repetitiva de uma longa duração interfere na vida do trabalhador e trabalhadora de modo direto, comprometendo sua identidade, dignidade, relações afetivas e sociais. Então, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, defende o direito do trabalhador ao trabalho decente. A OIT também, ela defende o trabalho produtivo e em condições de liberdade, equidade e segurança a todos os trabalhadores. Então, é repudiada essa ideia dessa questão do assédio moral, é prejudicial a todos os trabalhadores. Essa questão, se for comprovado na Justiça do Trabalho, é indenizável, mas a vítima do assédio moral, ela tem que comprovar para o juiz que houve o assédio, não basta dizer. Tem que levar testemunhas, se tiver algum documento, para que o juiz possa quantificar a indenização, o valor que essa pessoa vai receber pelo dano moral que ela sofreu ou material. Então, eu creio que resumi um pouco essa questão do assédio, mas qualquer coisa, permaneça em contato conosco que traremos novos esclarecimentos. Muito obrigado. Bom, vamos a outra pergunta, que já temos alguém fazendo uma nova pergunta aqui, por favor. Em caso de união estável, como fazer a separação de bens? Sim, Alain. Então, são muitas pessoas que vivem em regime de união estável. A família brasileira sofreu grandes modificações após a Constituição Federal de 1988, ao reconhecer a união estável como família legítima. O legislador constitucional deu a oportunidade de muitas famílias
constituídas à margem do direito merecerem o mesmo respeito antes admitido apenas ao casamento. A Carta Magna de 1988 deu uma nova definição jurídica para a família constituída à margem do casamento e referiu-se a essa espécie de relação afetiva e duradoura, também notória e continuada, que tenha o objetivo de constituição de família, usando o termo união estável. A união estável entre pessoas do sexo oposto não nasce estável, ela se torna estável no transcorrer do tempo, em um ambiente fático, ou seja, sem documentos formais como o casamento. Quero também ressaltar que existe também união estável com pessoas do mesmo sexo, mas neste momento estou respondendo à pergunta do Alain. O Código Civil de 2002 trouxe um capítulo próprio e específico ao tratamento e regulamentação da união estável, distinto do casamento. O Código Civil reconhece a união estável como entidade familiar e não estabelece prazo mínimo para a caracterização da união, mas fixou elementos mínimos para sua configuração e comprovação. Observe: convivência pública, continuada e duradoura, como objetivo de constituir família entre homem e mulher. Então, você observa que a convivência tem que ser notória na sociedade onde se relacionam os conviventes. A convivência tem que ser contínua e duradoura. O Código Civil não estabelece um tempo determinado. Não precisa ser uma convivência de 20 anos. Pode ser de pouco tempo, desde que seja contínua e duradoura. O Código Civil também determina que a união estável poderá ser convertida em casamento, devendo passar pelo judiciário primeiramente e depois averbada diretamente ao cartório de registros públicos. Respondendo à pergunta do Alain, o Código Civil diz que na união estável, salvo o contrato escrito entre as partes dos companheiros, aplica-se às relações patrimoniais no que couber o regime da comunhão parcial de bens. Observem que também está previsto no Código Civil que as relações não esporádicas entre homens e mulheres impedidos de casar denominam-se de concubinato. Então, uma pessoa que é casada, tem um outro relacionamento, ela não pode ter uma união estável, ela é concubina daquela outra. Então, existe essa diferenciação. Bom, agora nós vamos a um pequeno intervalo e em seguida teremos uma entrevista com o defensor-geral do Estado do Amazonas, defensor público, Dr. Rafael Monteiro. Aguardem, até mais. Venha se preparar conosco no curso AD. A aprovação é garantida e o futuro é caprichoso. Experiência e qualidade comprovada. Preparatório OAB e para concursos públicos. O endereço é Rua Belo Horizonte. O número é 777. O telefone é 41010059. Os melhores professores de Manaus. Com eles você aprende mesmo. Nessa equipe só tem fera e merecem o respeito da galera. A ordem é formar pra ser feliz. Estamos de volta com o programa Panorama Jurídico. Você pode participar, mandar suas perguntas, fazer seus questionamentos, e nós estaremos aqui para atender com todo prazer.
E hoje nós temos a honra de entrevistar o Defensor Público-Geral do Estado do Amazonas, Dr. Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa. Ele veio aqui para esclarecer alguns questionamentos sobre o novo Código de Processo Civil. Então, para que todos entendam, o defensor público é um funcionário público, ele tem função de orientar, postular e defender direitos e interesses das pessoas que não podem pagar pelos serviços de um advogado. A atuação do defensor equivale à do advogado de um particular, porém é voltada ao público carente, aquelas pessoas sem recursos para contratar um advogado particular, privado. Então, doutor, nós tivemos um conhecimento de que o senhor participou de uma oficina sobre o novo CPC no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, agora na quarta-feira passada, e quem não assistiu ainda vai ter oportunidade de participar desse curso, dessa oficina? Olá, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, doutor Eliezer. É um prazer estar aqui no programa Panorama Jurídico. Na verdade, eu fui convidado para conversar com os servidores do Tribunal de Justiça pela Escola de Aperfeiçoamento do Servidor, que hoje ela é dirigida pelo desembargador Paulo Lima. E a ideia é justamente bater um papo com os servidores sobre as primeiras impressões desse novo diploma, que é o Código de Processo Civil de 2015, que entrou agora em vigor no último dia 18. E provavelmente essa é a primeira iniciativa da Escola do Servidor e provavelmente nós estaremos ou retornando para conversar com os servidores ou provavelmente outros colegas também irão ser convidados. Muito importante, porque quando entra em vigor um novo CPC, como é o caso, eu creio que muitas pessoas, os servidores, vão ter muitas dúvidas, né? Então, esse debate é muito importante para tirar essas dúvidas realmente, né? E, doutor, me diga uma coisa, sobre essa questão da pensão alimentícia, isso tem sido questionado demais sobre o novo Código de Processo Civil. O senhor poderia esclarecer para as pessoas, trouxe mais rigor quanto à prisão do devedor dos alimentos, em alguma forma coercitiva que melhorou mais para que as pessoas que dependem dos alimentos recebam com mais agilidade? O senhor pode esclarecer isso aí? Sim, é bom deixar claro inicialmente que a modificação foi na legislação processual. Então, nada foi alterado quanto à obrigação e o dever de pagar alimentos. Então, provavelmente, essa obrigação continuará ou com o pai da criança ou com a mãe da criança, dependendo de como o juiz vai decidir de acordo com o Código Civil. O que mudou foi o processo. Então, o primeiro ponto que eu posso colocar aqui como modificação importante foi que na tramitação gerou uma dúvida se esse regime de encarceramento do devedor de alimentos seria pelo regime semiaberto ou se ele ficaria no fechado. Porque o código atual, o código, na verdade, o anterior, ele não falava nada, mas se interpretava que era regime totalmente fechado. Era o regime fechado e a pessoa não poderia sair. Quando o projeto do código começou a tramitar, existia uma proposta de fazer regime semiaberto. Então a pessoa ficaria fora, trabalhando de dia, e só iria para a cadeia à noite. Só que essa tentativa não foi aprovada e realmente o CPC novo ele fala de forma expressa que o regime é totalmente fechado. Mas eu creio que isso é uma incoerência, porque se o cidadão não pagava esses alimentos em liberdade, e se ele fica em cárcere fechado, em regime fechado, como é que ele vai realmente conseguir pagar esses alimentos atrasados? É claro que muitas vezes a família ajuda, né? E se a família dele foi quem colocou ele na cadeia, não sei como ficaria. É bom até colocar isso bem claro para a população, que a prisão do devedor de alimentos, ela não é uma medida que substitui o pagamento da pensão. Então é uma medida coercitiva. O objetivo da prisão é fazer com que aquela pessoa que tem condições, que tem dinheiro,
e não paga a pensão em razão da prisão, passe a cumprir com as suas obrigações. Então, efetivamente, se a pessoa não tem dinheiro, não tem condições, não adianta encarcerá-lo porque ele não vai efetuar o pagamento. Verdade. Seria uma forma pedagógica para que o devedor dos alimentos tome mais cuidado, não atrase mais. E, por exemplo, o novo código é claro em dizer que o devedor dos alimentos, se preso, ele deve ficar separado dos demais presos. E se naquele presídio não tiver uma prisão, uma cela separada, para ele não ficar junto com o latrocida, com aqueles presos periculosos, como ficaria nesse caso, na sua opinião? Essa informação também ela vem expressa agora no novo código. É que o regime é fechado, porém esse preso vai ficar separado dos outros, daqueles que cometeram delitos, né? Delitos de ordem penal. O que acontece é que nós não temos muitos estados e municípios condições para aceitar esse devedor de alimentos. Então a solução que a Defensoria vê nesse tópico é realmente ele não ser encarcerado. Se não há como colocá-lo separado dos presos normais, dos presos por algum tipo de delito, ele deve ser posto em liberdade. Ah, sim, eu concordo também, porque não seria justo o cidadão de bem, né, entre aspas, porque só porque atrasou a pensão, ele realmente ficar numa condição como se fosse um marginal, não é justo, né? A Defensoria tem uma atuação muito intensa nesse tipo de demanda, porque se ela perceber que não há essa separação, ela vai impetrar um habeas corpus para conseguir que ele seja posto em liberdade. Perfeito. E também complementando só nesse raciocínio, sobre o protesto cartorário, o SPC, que o novo código prevê, o senhor vê essa medida razoável? Existe um dispositivo que é o 517 e ele permite que o credor possa protestar a decisão judicial. É uma tentativa de dar força para a decisão judicial e negativando o nome do devedor, provavelmente ele vai optar, ainda mais no mundo que vivemos, que o crédito é tão importante, optar por limpar seu nome, efetuando o pagamento. O que é importante falar é que no caso da pensão alimentícia, esse protesto ele é automático. Nos demais casos... De ofício, né? De ofício. O juiz faz e faz inclusive quando a decisão é provisória. Certo. Então, diferentemente dos outros casos, que eu só posso protestar uma decisão definitiva, na pensão alimentícia, o juiz, estipulando de forma provisória ou definitiva, ele já determina automaticamente o protesto. Perfeito, muito bom. Essa medida coercitiva, como o senhor falou, é muito importante, porque hoje em dia, na nossa realidade, todos os brasileiros, na grande maioria, depende de um crediário, comprar alguma coisa, uma geladeira, um veículo, a prestação. Então, se o nome tiver com restrição, certamente não vai poder fazer negócio nenhum. Então, essa medida, eu creio que ela vai ter muito efeito na prática, não é verdade? Sem dúvida, nós também apoiamos. Então, o novo diploma processual civil, o que é que o senhor entende que ele trouxe de novo, mais benéfico, assim, para a sociedade no geral, como um todo? Eu vou aproveitar essa oportunidade e falar sobre a última coisinha com relação à pensão. Ah, sim. Existe a possibilidade, já é hoje atual, do desconto em folha. Só que agora o novo CPC ele vai permitir que as parcelas atrasadas também sejam descontadas junto com as parcelas que estarão vencendo naquele mês. No limite de até 50%, no limite de até 50%. Isso eu também achei muito interessante. Então isso também é uma outra medida que vem em prol do alimentando, né, para acelerar e dar efetividade ao processo. Eu, aproveitando também essa pergunta, eu reputo importante 2 pontos. O primeiro é que o Código Novo ele reconhece que a solução consensual ela deve ser privilegiada. Então, há uma determinação, que é o artigo 3º, e essa determinação no sentido de mobilizar todos os atores da justiça a atuarem em prol dos meios alternativos. Então, conciliação, mediação, a própria arbitragem é incentivada. Eu acho que essa é uma medida muito interessante e tem
total possibilidade de gerar bons frutos para a Justiça Civil. E o senhor acha que a tramitação dos processos vai se tornar mais célere, mais rápida no dia a dia, né? Porque o que se ouve muito falar é que a justiça é lenta, que os processos não andam. O senhor entende que antes era um pouco lenta realmente devido a essa legislação que é ultrapassada, caduca, ou o senhor acha que vai melhorar ou não vai mudar muita coisa? Não, eu acho que tem chance, tem grande possibilidade de mudar. Por quê? Porque o código antigo, né, o Código de 73, ele era um código que estimulava a dispersão jurisprudencial. E quando você tem dispersão jurisprudencial, cada juiz decide de acordo com o seu entendimento, você acaba estimulando que o jurisdicionado ele vá até a última instância, procurando modificar a decisão judicial. Perfeito. O novo código, como ele vai prestigiar o precedente, a chance de você conseguir mudar uma decisão já tomada por uma corte superior, ela vai reduzir. E isso pode gerar, sim, uma aceleração nos processos. Ah, sim. Doutor, então, chegou uma pergunta aqui da rede social, do internauta. Eu gostaria que o senhor, por gentileza, se for possível responder essa pergunta. Ele diz: a Defensoria Pública foi contemplada com as novas regras do CPC? CPC é o novo Código de Processo Civil. Tem como responder essa pergunta para o nosso internauta? Tem sim. O código anterior, ele era de 73. Era um código, foi criado num momento anterior à Constituição de 88. Já em vigência há 43 anos, né? E naquela época não existia a Defensoria Pública como uma instituição de porte constitucional. Então, o código anterior, ele tratava muito pouco da Defensoria. Então, se você colocasse na internet Defensoria, você encontrava uma ou duas citações, todas posteriores ao advento do Código. Foram reformas pontuais que aconteceram durante esses 40 anos. O novo Código, não. Ele contempla em muito a Defensoria. Tem mais de 50 menções. Existe um tópico específico para tratar da Defensoria. Ela participa no IRDR, ela participa no incidente de assunção de competência, que são técnicas de aceleração do processo. Então, hoje, a Defensoria ela está realmente fazendo parte da Justiça Civil, reconhecidamente pelo diploma processual. Poxa, que ótimo. Tem outra pergunta de outro internauta. Gostaria que a produção colocasse. Qual o papel da Defensoria Pública no novo CPC? A Defensoria Pública ela vai ter um papel muito importante no novo CPC, porque é o próprio reconhecimento de que a nossa justiça ela depende muito da Defensoria. Por quê? Porque nós temos uma população gigantesca de pessoas que não têm condições de pagar advogado. E nosso interior é um exemplo muito claro disso. Sem Defensoria, a justiça não anda, porque fica realmente carente da movimentação, da provocação, da participação nas audiências. Então, o novo diploma, ele vai colocar a Defensoria, vai inserir a Defensoria dentro dessa estrutura e vai colocar a Defensoria como um estimulador, não só dos meios de solução de conflito, mas também como um papel tanto na justiça voluntária, que é aquela jurisdição voluntária, alvarás, a emancipação, venda de bens de menor, mas também nos processos que buscam acelerar, nas demandas de massa, as demandas que vão atingir um número, posso dizer assim, um número grande de assistidos. Né? Então, certo. É uma atuação importante. Hoje, na atual situação, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, ela consegue atender a demanda das pessoas que realmente precisam do seu trabalho? Ou o senhor acha que ainda precisaria de mais defensores para atender a sociedade de uma forma mais ampla, com mais tranquilidade, para ter condições de ir em todas as audiências? O senhor acha que está bem confortável nesse ponto? Ou
a cidade cresceu muito e precisa adequar ainda? A Defensoria ela tem uma difícil missão, que é atender todo o estado do Amazonas. Então, a nossa preocupação hoje, ela não pode mais ficar centrada na capital, em Manaus. Nós temos que atuar no estado inteiro. E hoje nós somos 108 defensores. Alguns defensores participam da administração e não estão na atividade fim. E, de certa forma, o que acontece é que nós temos uma população que precisa da Defensoria e a Defensoria não está em número suficiente ainda para fazer um atendimento de qualidade em todo o estado. E o que acontece? Nós somos obrigados a colocar defensores em 2 lugares ao mesmo tempo, então ele acaba acumulando funções. Isso é quase que uma realidade dos nossos defensores hoje. Mas, por exemplo, se uma pessoa carente, uma pessoa hipossuficiente, tiver a necessidade de um assunto urgente, que ela não pode ficar aguardando por muito tempo, existe uma prioridade para atender essa pessoa, o socorro dessa pessoa que está ali realmente nessa necessidade? Sim, para evitar esse tipo de situação e deixar a pessoa sem atendimento, a Defensoria ela tem um plantão temático. Então, hoje nós deixamos, a partir das 2 horas e nos fins de semana, um defensor da área civil, um defensor da área de família e um defensor da área criminal para atender a população que está em situação de urgência. Isso existe na capital. No interior do estado, como não há regime de plantão, é o defensor que atende no município ou na comarca mais próxima. Ah, sim, perfeito. Porque é muito interessante que tem, por exemplo, um plantão na área de família, porque muitas pessoas nem imaginam que pode haver um problema, um rapto, alguma coisa que tem que fazer uma busca e apreensão de uma criança e tudo, então tem que ser na hora, né? Tem que ser naquele momento exato e não pode esperar para amanhã, né? Professor, doutor, eu quero agradecer muito a sua presença e eu gostaria de dar um espaço para o senhor fazer as suas considerações finais. O senhor pode falar o que o senhor quiser falar sobre a Defensoria, sobre o novo CPC, qualquer assunto, o espaço é seu, o senhor pode ficar à vontade. Muito obrigado. Como consideração final, eu acho que esse momento é um momento muito importante para a justiça brasileira, é um novo diploma, foi aprovado num regime democrático, a comissão que elaborou o diploma processual, ela visitou, através da Câmara, através do Senado, todos os estados brasileiros. Então, tivemos uma comissão do Senado aqui, tivemos uma comissão da Câmara. Foi um processo realmente que teve a participação intensa da comunidade jurídica e da Defensoria. Nós montamos uma comissão pelo CONDEG, que é o Colégio de Defensores Públicos Gerais do Brasil, e a Defensoria participou efetivamente. Então, eu acho que nós temos aí um novo diploma que tem muito fruto positivo para dar nesses próximos anos. Muito bom, muito obrigado, professor Rafael, pela sua presença aqui no programa Panorama Jurídica. Eu agradeço muito a atenção de todos que estiveram conosco, as pessoas que participaram pelo WhatsApp, Facebook. Nós estamos sempre à disposição e hoje nós vamos ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana. Até o próximo sábado. Um abraço a todos.